Graça e paz, meus irmãos, bom dia. Nós estamos aqui para gravar a nossa aula, da nossa sala do discipulado, da Escola Bíblica Dominical. Dizer para os irmãos que nós estamos sentindo assim muita falta, da escola bíblica, mas ao mesmo tempo nós estamos orando pelos irmãos para que os alunos da nossa sala, que tem aí essa proposta agora de em Cristo Jesus viver uma nova vida para Ele, continuem firmes na caminhada. Nós estamos orando por todos vocês e pretendemos a partir de hoje sempre trazer aí um comentário sobre a nossa lição a cada domingo, Confesso aos irmãos que nós passamos esses dias aí sem fazer nenhum comentário a respeito das nossas lições, porque a demanda para a gente aqui realmente está muito grande, Mas a partir de hoje eu quero sempre fazer isso todo domingo com os irmãos. Então, a última lição que nós estudamos lá na igreja teve por título Como Estudar a Bíblia, E aí nós estivemos estudando essa lição naquele dia e depois disso nós não tivemos mais o estudo de nenhuma lição. Por isso hoje nós vamos dar continuidade com os nossos estudos na lição de número 6 da nossa revista, a revista que tem por tema Começando a Vida Cristã, É o início aí de uma caminhada com Cristo, E nós estamos caminhando juntos aí também nesse aprendizado. E a lição de hoje, a lição 6, ela tem por tema Como Conversar com Deus, Então, a lição aqui trata, claro, como os irmãos já estão vendo, trata da oração. E nós temos alguns textos aí, para a nossa reflexão, mas eu gostaria de deixar, que também é um texto que é citado na nossa lição, mas eu gostaria de deixar o texto para a nossa reflexão da leitura que é proposta para hoje, o domingo, que é Mateus capítulo 6 e versos 9 ao 13. Eu vou fazer essa leitura agora, para a partir dessa leitura nós também fazemos uma reflexão sobre os temas que nos são propostos aí na lição. Então Mateus capítulo 6, do 9 ao 13, trata da oração modelo, A oração que o próprio Senhor Jesus ele fez, nos ensinando, Quando lá no início do Evangelho de Mateus, ele traz todo aquele sermão ali das bem-aventuranças, começando lá no capítulo 5, e aqui no capítulo 6, versos 9 ao 13, ele faz aquela oração que nós chamamos de oração modelo, mas alguns conhecem também como oração do Pai Nosso, que inclusive é uma oração assim muito universal, Em geral, os crentes, ainda que de outras denominações, quando eles se reúnem, eles costumam sempre também fazer essa oração que diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Então essa é a oração modelo que Jesus nos ensina, e a partir dessa leitura nós vamos estar aí refletindo com os irmãos sobre tudo aquilo que a lição nos propõe hoje. Então nós temos aí, como o primeiro tópico da lição, nós temos aí que o que é a oração? O tópico 1 vai tratar disso aqui, o que é a oração? E a gente vai perceber, a partir do próprio tema da lição, quando nos diz assim, como conversar com Deus, que a oração é isso. A oração é conversar com Deus. A grande questão que nós percebemos aqui na oração é que a oração, ela nos proporciona nós nos elevarmos, Nós somos da terra, Deus, ele é dos céus, Deus é divino. É lá nos céus onde Deus manifesta toda a sua glória. Mas ao mesmo tempo nós temos acesso ao Pai, nós temos acesso a Deus. E Jesus Cristo nos ensinou a orarmos no nome dele. Quando nós oramos no nome de Jesus, a nossa oração é ouvida pelo Pai. Claro que nós sempre submetemos a nossa vontade à vontade de Deus. Portanto, quando oramos não quer dizer que todas as nossas petições vão ser atendidas. Até porque, como nós vamos ver na lição, a oração não só tem esse propósito de fazer com que Deus atenda às nossas petições, não. Mas
Orar é conversar com Deus. É na oração que nós falamos e Deus nos escuta. É na oração que Deus fala e nós escutamos a Deus. Então, quando oramos, nós nos elevamos, né? Ficamos mais próximos do céu e, ao mesmo tempo, também Deus, ele vem ao nosso encontro. Então, a esse encontro aí, né, de Deus com nós, os homens, quando nós o buscamos em oração no nome do seu Filho Jesus Cristo. Mas o que precisamos refletir também sobre o que é oração, já que nós estamos dizendo que é uma conversa com Deus, e se é uma conversa, nós falamos e Deus escuta, e Deus fala e nós escutamos. Agora, qual é a linguagem que nós vamos falar, né, na oração? Então, por exemplo, quando nós estamos orando, conversando com Deus, toda essa linguagem, tanto na nossa fala com Deus, como na fala de Deus para conosco, acontece através da sua palavra, da palavra de Deus, né? Então, um crente que não ora pela palavra, ele não vai ser ouvido por Deus. E nem tampouco Deus também vai falar ao crente, se não for pela sua palavra. Então, é muito interessante nós percebemos isso aí, que para nós orarmos é uma conversa com Deus, a oração é uma conversa com Deus, Deus fala, nós escutamos, nós falamos, Deus escuta, mas essa conversa, ela se estabelece pela palavra de Deus. E aí, a lição também vai perguntar aqui no segundo tópico, por que orar? Para que serve a oração? E a partir daquela oração modelo que nós fizemos agora na leitura do texto de Mateus, quando Jesus ele nos ensina a orar, nós podemos estabelecer alguns princípios aqui, né, que eu gostaria de destacar. Então, por que orar? Para que serve a oração? Primeiro, a oração serve para exaltar a Deus sobre a nossa vida. Ao olharmos a oração que Jesus faz, a oração modelo, Jesus vai dizer, Pai nosso que estás nos céus. Olha só, Jesus está se referindo a Deus como seu Pai, mas ele também é o nosso Pai, né? Jesus está colocando Deus nos céus, então ele está dizendo, tu estás aí no céu, nós estamos aqui na terra, não é? Então nós estamos aqui na terra, continuamos aqui e Deus está lá nos céus. Então a oração serve para exaltarmos a Deus, para elevarmos a Deus, reconhecermos o seu senhorio, reconhecermos o seu eterno poder, reconhecermos os seus atributos. Então na nossa oração, nós precisamos iniciar a nossa oração dessa forma, elevando a Deus sobre a nossa vida. Na oração, também nós reconhecemos quem nós somos. Então depois que nós elevamos a Deus, nós começamos agora também a nos colocar diante dele como que nós sendo os seus servos. Então nós somos teus servos, Pai, nós somos os teus filhos. Nós estamos aqui para te servir, nós estamos aqui para te adorar na beleza da tua santidade, para elevarmos o teu nome sobre a nossa vida, né? Então nós reconhecemos isso na presença de Deus. Mas a oração também, ela serve para nós fazermos as nossas gratidões ao Senhor, agradecermos. E aí nós precisamos agradecer por tudo que Deus nos tem proporcionado, né? A Bíblia nos diz, dai graças a Deus por tudo. E aí está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e verso 18. E aí nós precisamos entender que nós precisamos agradecer até mesmo pelas coisas que muitas vezes nos fazem sofrer, não é? Então vamos agradecer a Deus, vamos agradecer pelo ar que respiramos, pelo alimento que Ele coloca na nossa mesa. Vamos agradecer pelas pessoas tão amadas que estão ao nosso redor, que Deus nos proporcionou, não é? Então vamos agradecer por tudo. Então a oração serve também para nós rendermos graças ao Senhor. Mas a oração também serve para nós fazermos as nossas petições. Então tem alguma coisa te fazendo sofrer? Coloca isso diante do Pai, compartilha com Ele, não é? Compartilha com Deus aquilo que está te deixando atribulado, aquilo que muitas vezes está fazendo com que você fique angustiado. Então coloca isso diante de Deus em oração. Então isso é muito importante, não é? Agora, imaginem se nós fôssemos buscar a Deus somente nos momentos em que nós estamos aflitos, sofridos, atribulados, angustiados. Não, vamos compartilhar com Deus em oração também os nossos momentos alegres, não é? Colocar diante dele as nossas petições, vamos agradecer a ele, mas vamos chegar diante de Deus também agradecendo com alegria, não é? E também quando estivermos vivendo os nossos momentos alegres, de bonança, de paz, de alegria, vamos também buscar a Deus em oração, não só nos momentos difíceis, mas em todos os momentos da vida. E também a oração serve para nós confessarmos os nossos pecados.
né? Então é muito importante nós orarmos também para confessarmos os nossos pecados. Além, desses motivos que eu coloquei aqui, do porquê nós orarmos, ou para que serve a oração, você pode também ter um motivo muito pessoal seu, porque a oração edifica a cada crente de uma forma muito pessoal. Então você, de repente, pode ter o seu próprio motivo do porquê orar, ou para que serve a oração, além desses aqui que eu destaquei. O outro ponto da lição é o ponto 3, que diz assim, como orar. E aí nós temos vários testemunhos na Bíblia, de pessoas que oraram, tá certo? Pessoas que se dedicaram à oração, Nós temos aí os exemplos de homens e mulheres tementes a Deus que oraram. Se você ler a Bíblia, você vai ver que a Bíblia faz constante referência a homens e mulheres que oraram e por isso eles se destacaram na sua vida piedosa. Mas a gente pode orar, por exemplo, como nos ensina a lição, ajoelhados, é uma forma de orar. Nós podemos orar em pé, Deus também ouve a nossa oração. Deitados, alguém pode dizer, deitados, pastor, isso não é oração do preguiçoso, não. Não, irmãos. A forma ou a maneira como você vai orar, na hora vai depender muito da ocasião, do que você está vivendo. Imagine alguém que está extremamente cansado. Vamos imaginar alguém que ele está tão cansado ao ponto de ter trabalhado 24 horas, dia e noite, virou a noite fazendo serão e de repente ele vai agora descansar. E ele quer elevar-se a Deus em oração antes mesmo de descansar. Então ele vai, deita e faz a oração dele. Não tem nenhum problema com isso. Ou então você está no seu momento ali realmente de descanso, está numa rede. Isso vai impedir você de orar pelo fato de você estar deitado, pelo fato de você estar numa rede ou estar na sua cama descansando, você não puder levar seu pensamento a Deus em oração. Então nós podemos orar de joelhos, nós podemos orar em pé, nós podemos orar deitados, como nos diz a lição, prostrados, Ou seja, com o rosto mesmo no chão ali, ou então de joelhos assim, prostrados, abaixados, com o rosto voltado para o chão, de mãos levantadas, Então, cada um também tem uma forma muito própria de orar. Alguém de repente pode dizer que, pastor, um dia eu fiz uma oração totalmente diferente. Eu fiz uma oração quando eu estava no banheiro, tomando banho. Eu levei meu pensamento à oração a Deus e fiz a minha oração. Sem problema. Orar sentados à mesa, Nós fazemos muito isso, então não tem problema algum. Não importa a forma com a qual nós oramos, isso também é uma questão muito pessoal. Agora, o importante é que nós façamos isso, como diz a lição aqui no tópico 3, de forma sincera, Ou seja, do mais íntimo do nosso coração, de forma natural, não de forma fingida. E Jesus vai condenar também aqueles que se apresentam, por exemplo, nas ruas e fazem extensas orações, gritando para todo mundo ver, Isso não quer dizer que em algum momento nós não possamos orar publicamente. A gente vê aí agora pastores, crentes que saíram para as ruas e oraram, intercederam pela nação, pela pandemia que nós estamos vivendo. Aleluia! Glória a Deus por isso. Contanto que isso seja uma ação sincera, uma ação natural e não algo arquitetado, preparado, como se quisesse aparecer naquele momento, Então, orar de forma sincera, natural, submissa ao Espírito de Deus, Porque se nós orarmos, por exemplo, diferentemente daquilo que nos ensina a palavra, Deus não vai ouvir a nossa oração. Então imagine alguém agora, por exemplo, orando para que alguém, um vizinho, alguma pessoa assim, seja morto ou assassinado. Por incrível que pareça, mas existem pessoas fazendo oração assim. Deus não vai conceder, Imagine, por exemplo, um marginal antes de cometer aí um delito, antes de roubar alguém, assaltar a casa de alguém, entrar na casa de alguém, ele faz uma oração para que Deus o proteja naquela ação. Isso é um absurdo, Não se concebe, Deus não escuta esse tipo de oração. Então é preciso fazer na submissão do Espírito Santo, confiando no poder de Deus, ou seja, crendo com fé que Deus vai ouvir a nossa oração e vai até atender os nossos pedidos, certos que Ele realmente irá responder, porque, como eu já disse, a nossa oração é feita no nome de Jesus e Ele disse que se nós orássemos com fé, pedindo no nome dEle, tudo aquilo que pedíssemos nos seria concedido. Então, a oração nos faz ter uma perspectiva maravilhosa diante do Pai, É que nós podemos tudo se nós pedirmos com fé. Mas uma vida sem oração é uma vida, primeiro, vazia, Imagine um crente que não ora. É uma vida vazia. É uma vida de uma pessoa que não se coloca diante de Deus. Uma vida sem oração é uma vida presunçosa. Eu costumo falar muito isso na igreja, Qualquer coisa que nós venhamos a fazer
sem oração é pura presunção. Então, tudo que nós venhamos a fazer, seja a nossa ação social, uma ação evangelizadora, ainda que a evangelização seja algo que é um mandamento de Jesus, né? Nós irmos e ganharmos o mundo com a palavra, mas sem oração, irmãos, é pura presunção. Precisamos fazer tudo na dependência do Espírito Santo e orando, né? Então, seja evangelizando, seja exercendo o amor, a caridade, visitando a necessidade das pessoas, fazendo uma ação social, né? Então, precisamos fazer isso numa postura de oração. Quando nós vamos cultuar, nós precisamos cultuar, fazer orações durante o culto, mas não somente isso. Nós precisamos fazer o culto todo numa postura de oração, consagrarmos aquele momento, colocarmos aquele momento diante de Deus, né? Embora o culto seja algo já próprio daqueles que servem a Deus, e Deus quer mesmo que nós o cultuemos, né, como verdadeiros adoradores, mas sempre numa postura de oração. Uma vida sem oração é uma vida sem intimidade com Deus. Tá certo? Então, por exemplo, até mesmo quando nós vamos ler a palavra, nós precisamos ler a palavra numa postura de oração, orando e pedindo que Deus nos faça compreender a sua vontade que nós encontramos na sua palavra. O ponto 4 da nossa lição fala sobre o poder da oração. E eu gostaria de destacar aqui, né, o poder da oração. O poder de Deus, eu quero deixar isso de uma forma mais assim detalhada e específica. O poder de Deus que se manifesta pela oração daqueles que acessam esse poder pela oração, né? Então, é através da oração, por exemplo, que nós recebemos tantas bênçãos. Eu já disse também muitas vezes para os irmãos da igreja e quero repetir hoje, né? Que existem bênçãos de Deus prontinhas lá, prontinhas, para Ele mandar sobre a nossa vida, para Ele derramar sobre nós, como resposta à nossa oração. Mas será que Deus não contempla as nossas necessidades, não? Claro que contempla. Ele está contemplando. Mas, entendam, é pela oração que Ele quer mandar essas bênçãos, que Ele está pronto para mandar. Então vamos orar. Então a oração, por exemplo, através dela, Deus cura, né? Então quantas curas maravilhosas a gente vê Jesus realizando, né? Pessoas que foram curadas, a gente vê isso desde o Antigo Testamento, lá com o exemplo de Naamã, no Novo Testamento também, né? O homem da mão ressequida, o paralítico, os cegos que Jesus curou, né? Os enfermos, os que estavam com estado febril, os que estavam possessos de demônio, todos esses Jesus curou. Vidas que foram transformadas, porque através da oração, pelo poder de Deus, nós também temos as nossas vidas transformadas, as nossas vidas restauradas. Ou seja, uma pessoa, por exemplo, que ficou debilitado pela enfermidade, como no exemplo de Jó, né? Então, nós até hoje pregamos hoje de manhã sobre o texto lá de Jó. Então, Jó, ele foi afligido até mesmo na sua saúde, financeiramente, na sua família, no relacionamento com a sua esposa, no relacionamento com seus amigos, mas Deus, no final, restaurou Jó completamente, concedeu tudo novamente a Jó. Então é um Deus que restaura, é um Deus que supre as nossas necessidades. Então nós somos seres carentes, necessitados, nós precisamos de alimento, de roupa, do que beber, de um teto para morar. E Deus, Ele quer suprir as nossas necessidades, porque Ele é o nosso Paizinho Celestial, Ele é bom, como Jesus diz, né? Ele manda a chuva sobre todos e principalmente as suas bênçãos estarão sobre aqueles que professam o seu nome, que creem nele. Então vamos buscar a Deus em oração, porque Ele supre a nossa necessidade. Deus, Ele nos dá a vitória. É aquela ideia, não é? Como o guerreiro Davi, que quando saía para as suas batalhas como rei de Israel, ele era vitorioso diante dos seus inimigos, né? Deus dava a ele agilidade. Ele diz que os pés dele eram como os pés das corças, ligeiros, né? E ele era destro, ele era uma pessoa realmente assim adestrado por Deus para a batalha. Então é esse Deus que nos dá a vitória diante de várias situações, dos inimigos que nós encontramos no percurso da vida. É um Deus que, como nos diz lá em Isaías, no capítulo 41 e o verso 10, que é um texto que eu gosto muito, diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Eu sou o teu Deus, eu vou te ajudar, eu vou te fortalecer, eu vou te sustentar com a destra da minha justiça. Então Deus, Ele nos ajuda, não é? Nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades. Deus vai nos fortalecendo, nos dando condições físicas, naturais neste mundo para nós enfrentarmos as situações. Não somente isso, mas Deus, Ele também nos fortalece, não é? Ele nos enche de força, de uma forma muito natural como seres humanos, mas além disso, quando nós nos encontramos nas nossas limitações, Ele vem para nos ajudar. E também nos sustenta, como nos diz o texto, com a destra da sua justiça. Ou seja, no final de tudo, quando forem tempestades como aquelas lá no meio do mar, com os discípulos naquele barquinho,
Jesus se levanta e repreende o mar. Quando forem outras situações impossíveis aos nossos olhos, por exemplo, quando aquela multidão estava sem ter o que comer, Jesus ele pega lá, não é, os pãezinhos e os peixinhos e faz um grande milagre e vai assim nos sustentando e nos conduzindo com a destra da sua justiça. Então essa é a palavra que eu quero deixar para os nossos queridos alunos aí da sala do discipulado nesta manhã, não é? E não nos esqueçamos, irmãos, que a Bíblia é o manual pelo qual nós vamos aprender como nos relacionar com Deus. Nós vamos compreender quem nós somos, nós vamos compreender quem é o nosso próximo, como devemos nos relacionar com o nosso próximo, né? E a Bíblia nos ensina também a orar. Então, aprenda sempre com a Bíblia, ponha em prática a oração, mas não esqueça também de vigiar, né? Porque se nós orarmos e vigiarmos, estaremos prontos a todo momento, inclusive estaremos prontos para nos encontrarmos com o Senhor quando Ele voltar. Que Deus abençoe vocês, foi muito bom estar com vocês nessa manhã e a partir de hoje nós vamos estar sempre aí trazendo a lição da sala do discipulado da Escola Bíblica Dominical. A nossa próxima lição tem por tema Como Vencer as Tentações. Eu já dei uma palhinha aí para vocês, tá certo? Até lá, Deus abençoe a todos.